Ô moço, onde é que eu encontro aqui no livro de regras os equipamentos obrigatórios do flagging? Isso daí tá tudo lá no 131. Um 3 o quê? Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar sobre indexação. Aproveita para já se inscrever no canal e deixa seu like se você gostar desse vídeo. Antes de mais nada, vamos conhecer um pouco da estrutura dos livros de regras. Para você poder acompanhar, colocamos aqui na descrição o link dos livros de regras que vamos usar como base nesse vídeo, beleza? Os livros de regras de flag football e de futebol americano têm uma estrutura bem parecida. Porém, o livro de flag é bem mais resumido, tendo, por exemplo, 60 páginas a versão original da IFAF em inglês de 2023, enquanto o livro de futebol americano, também na versão original de 2023, chega a 201 páginas. Ele é muito mais detalhado, mas isso é assunto para outro vídeo. Independente do número de páginas, ambos os livros contam com uma parte introdutória onde podemos encontrar, por exemplo, um prefácio, um resumo das alterações daquela edição, o código de ética e o sumário. Passando essa parte inicial, a gente chega nas regras propriamente ditas, e aí a gente pode observar que todas as regras seguem um padrão. A primeira coisa que a gente encontra na página onde começa uma regra é realmente a regra em si. Então tá lá escrito o número e o nome da regra. Depois é possível ver que essa regra é dividida em seções, e aí temos o número da seção e o nome dela. Dentro das seções nós ainda temos os artigos, que ainda podem contar com mais uma divisão, que são os itens, mas os itens não são obrigatórios, ou seja, eles não estão presentes em todos os artigos. Mas espera aí, regra, seção, artigo, o que tudo isso significa? Bom, basicamente, essas divisões servem para organizar o conteúdo do livro de regras e ainda nos ajudam a encontrar mais facilmente uma informação que a gente precisa. As regras são temas mais gerais. Por exemplo, a regra 1 é muito parecida nos dois livros. No livro de flag ela chama jogo, campo, bola e equipamentos. E no livro de futebol americano chama o jogo, campo, jogadores e equipamentos. Dá para perceber que uma regra abrange muitos assuntos. Então a gente precisa especificar um pouco mais cada parte deles. E é para isso que servem as seções. Cada regra é dividida em um grupo de seções, de acordo com os itens que aquela regra vai abordar. Voltando ao exemplo da regra 1, no livro de regras de flag, a regra está dividida em 3 seções. Seção 1, disposições gerais. Seção 2, a bola. Seção 3, equipamentos. Já no livro de regras de futebol americano, a regra 1 está dividida em 4 seções. Seção 1, disposições gerais. Seção 2, o campo. Seção 3, a bola. E seção 4, jogadores e equipamentos de jogo. Agora ficou bom, né? Mas ainda pode ficar melhor. Dentro de cada uma dessas seções, existe mais uma divisão, que são os artigos, que segmentam ainda mais o assunto a ser tratado. Vamos pegar o exemplo da seção que fala sobre a bola, que no livro de regras de flag é a regra 1, seção 2, e no livro de futebol americano é regra 1, seção 3. No flag, a seção 2 da regra 1 é dividida em 2 artigos. Artigo 1, especificações. Artigo 2, tamanho. No futebol americano, a seção 3 da regra 1 também é dividida em 2 artigos. Artigo 1, especificações. Artigo 2, administração e aplicação. Ufa, agora sim! Com essas divisões fica muito mais fácil de encontrar exatamente o que a gente está procurando. Então imagine, se a gente quiser achar informações sobre as especificações da bola, como que a gente faz? No livro de regras de flag, a gente vai lá na regra 1, seção 2, artigo 1. E no livro de futebol americano, é na regra 1, seção 3, artigo 1. Isso é a indexação, que normalmente você vai encontrar no livro sendo apontada só pelos números do jeito que está aparecendo aí na sua tela. É importante lembrar que sempre os números vão aparecer nessa ordem: regra, seção e artigo. Então é o seguinte,
Se agora alguém te falar, ô amizade, dá uma olhada lá na 412, você já sabe que ele está falando sobre a regra 4, seção 1, artigo 2, que em ambos os livros trata do artigo bola viva, torna-se morta. E aí, ficou mais fácil agora, mais de boa, né? Bom, para a gente saber se você realmente entendeu, a gente preparou um quiz rapidinho de 5 perguntinhas. Topa responder? Então, bora lá! Pergunta número 1. Qual tipo de divisão do livro de regras é a maior e abrange mais informações? Letra A, regra. Letra B, seção. Letra C, artigo. Ou letra D, item? A resposta certa é a letra A. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 2. O que significa 324? Letra A, regra 3, artigo 2, seção 4. Letra B, seção 3, regra 2, artigo 4. Letra C, regra 3, seção 2, artigo 4. Ou letra D, seção 3, artigo 2, regra 4. Se você respondeu letra C, você acertou, parabéns! Para as próximas perguntas, você vai precisar buscar informações nos livros de regras, então já se prepara, beleza? Pergunta número 3. Que informações podemos encontrar na 324 do livro de regras de Flag? Letra A, quando o relógio começa. Letra B, jogadas de corrida. Letra C, bola morta. Ou letra D, procedimentos de substituição? Falou letra A? Acertou! Boa! Pergunta de número 4. No livro de regras de futebol americano, onde podemos encontrar informações sobre chutes da scrimmage atrás da zona neutra? Letra A, 361. Letra B, 631. Letra C, 131. Ou letra D, 331? A letra B é a sua resposta certa. Pergunta número 5. Quantas regras existem no livro de regras de Flag e no livro de regras de futebol americano? Letra A, 19 regras em ambos. Letra B, 12 regras no Flag e 19 no futebol americano. Letra C, 19 regras no Flag e 12 no futebol americano. Letra D, 12 regras em ambos. Resposta D, 12 regras em ambos. É a correta. E aí, conseguiu responder todas as perguntas? Se você acertou 4 ou 5 perguntas, parabéns, que pessoa linda que você é e você conseguiu absorver todo o conteúdo desse vídeo. Se você acertou 3 perguntas, vale a pena dar uma revisadinha no vídeo só nas partes que ainda ficaram não muito claras. E se você acertou entre 1 ou 2 perguntas, a gente aconselha que você assista esse vídeo de novo, anote tudo certinho e se as dúvidas persistirem, mandem mensagem aqui pra gente nos comentários que vamos sempre ajudar da melhor maneira possível. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final e até o próximo vídeo.